No tópico anterior vimos a importância de Ciro, e agora quando nós lemos a revista Mostra, o texto de Esdras na leitura bíblica em classe, que no versículo 1 ele diz: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, e ele vai descrever todo o decreto de Ciro, inclusive Ciro usando aqui o nome do Senhor, o nome de Yahvé. No versículo 2, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus. A palavra Senhor aqui toda em maiúscula significa que no hebraico, no original hebraico, está escrito aquele nome de Deus, Yahvé. Então Esdras vai ser o homem que vai ter a responsabilidade de guiar o segundo grupo de israelitas próximo do ano 450 a.C. Lembrando que em 536, 539, nessa época, Ciro havia dado essa ordem para eles retornarem. E agora Esdras, ele vai cumprir essa missão, no segundo grupo que ele leva. E como nós estamos falando, o tema dessa semana é despertamento espiritual. Esdras, ele é considerado um organizador de cânticos, que tinham temas, como ele dizia, para um despertamento espiritual do povo. Da Babilônia até Canaã eram cerca de 1.200, 1.500 quilômetros. Eles tinham que dar uma volta pelo norte de Canaã para seguir o curso dos rios e não fazer uma linha reta em que eles enfrentariam um longo deserto. E nessa peregrinação até Canaã, diz a tradição judaica que Esdras, ele organizou o livro de Salmos, e ele organizou também alguns salmos que ele chamou de Cântico dos Degraus. Então o comentário aí na página 2 do nosso material disponibilizado para o professor diz o seguinte comentário: segundo a história judaica, cerca de 450 a.C., ou seja, cerca de 80 anos depois do decreto de Ciro, Esdras reuniu os salmos e os organizou em 5 livros, seguindo a organização do Pentateuco. O primeiro livro era do Salmo 1 ao Salmo 41. O segundo, do Salmo 42 ao 72. O terceiro, do Salmo 73 ao Salmo 89. O quarto, do Salmo 90 ao Salmo 106. E o quinto, do Salmo 107 ao Salmo 150. O quinto livro, esse do Salmo 107 até o Salmo 150, ele contém subdivisões. A principal delas é chamada de Shir Lamaô, que se traduz por Cântico dos Degraus. Se você procurar na sua Bíblia, o Salmo 120, por exemplo, você vai encontrar lá Cântico dos Degraus, que também significava cânticos de elevação, ou ainda cânticos do despertamento espiritual. Então, do Salmo 120 ao Salmo 134, ele tem esse significado. Então, segundo a tradição judaica, diz que Esdras organizou esse salmo para o povo ir cantando, eles serem entoados durante essa peregrinação da Babilônia a Jerusalém. É claro que foi um longo tempo, para caminhar esses 1.500 quilômetros, com uma grande quantidade de pessoas, eles iriam então entoando. Em Esdras, capítulo 7, versículo 9, fala da partida deles lá da Babilônia. Porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre Jerusalém, sobre ele. Veja, então ele saiu de lá no primeiro dia do primeiro mês, ok? E chegou em Jerusalém no primeiro dia do quinto mês. Ou seja, então foram aí 4 meses, ok? Que ele chegou, e lá 4 meses e um dia do quinto mês, no início do quinto mês. Então foi todo o primeiro, segundo, terceiro e quarto mês ele caminhando pelo deserto. Apesar de ter algumas diferenças, parece que o calendário nessa época ainda tinha 360 dias e não 365, mas dá para nós termos uma ideia, tá ok? De cerca de 120 dias caminhando por aquele deserto. Bom, esses cânticos
eram chamados também de cânticos de elevação, por acreditarem que estavam vivendo um momento de elevação espiritual. Na descrição, estavam se aproximando de Deus. Então, como eles se aproximavam de Jerusalém, eles estavam se aproximando do lugar onde Deus se manifestava para eles. O projeto de Esdras era entoar esses cânticos, esses 15 cânticos, que representavam uma aproximação de Deus, uma elevação espiritual. Então, vamos falar desses 15 degraus ou 15 cânticos que Esdras separou para o louvor a Deus.